Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite por estar aqui para discutirmos, debatermos sobre aspectos tão relevantes de algo que fala a todos nós, que é a Previdência. Nós estamos vivendo momentos delicados no que se refere à Previdência. Nós estamos vivendo um debate a respeito da sustentabilidade da Previdência e, mais do que isso, estamos trabalhando numa lógica que coloca em risco alguns direitos que levamos anos para conquistar e consolidar. Então, o nosso desafio hoje é encontrarmos um ponto de equilíbrio entre um sistema que seja sustentável e um sistema que, ao mesmo tempo, cumpra o seu papel de proteger de maneira adequada o trabalhador, tanto aquele que está em atividade, que vai se aposentar, quanto aqueles que já contribuíram com o seu trabalho, com o seu esforço durante tantos anos e que agora estão gozando benefício. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa complicada. Começo aqui chamando a atenção para um fato. Esse é um tema que desperta paixões. Então, quando falamos de Previdência, como a Previdência toca diretamente as nossas vidas, muitas vezes vamos trabalhando com uma lógica de preservação de direitos, mesmo às vezes com uma visão que não consegue enxergar o todo. A gente enxerga muito bem a árvore, mas às vezes não consegue enxergar a floresta. Então é necessário que a gente, para que a gente possa de fato produzir um debate efetivo, real e que possa contribuir com o tema, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar nesse debate de uma maneira franca, aberta, inclusive dispostos a ouvir os argumentos de quem pensa diferente. Esse é o primeiro ponto. Porque um debate, para que ele possa de fato alcançar soluções, precisa ser um debate em que a gente esteja disposto a falar e também a ouvir. Se a gente só está disposto a falar, o interlocutor também, então vamos ficar conversando entre surdos que não querem ouvir o argumento do outro lado. Trazendo isso para uma estrutura acadêmica, nós teríamos que trabalhar aqui com o que o filósofo Habermas nos fala, que é um agir comunicativo. Vejam, nós podemos ter duas formas de agir, segundo Habermas, que é um dos pensadores mais influentes do século XX e XXI. Habermas nos fala que nós podemos agir de duas formas: uma forma estratégica ou uma forma comunicativa. Quando nós agimos de modo estratégico, nós entramos em uma situação de fala ali, num embate, numa troca de conversas, para ganhar o debate. É mais ou menos como se a gente estivesse ali para convencer o outro e não para ouvir o que o outro tem a dizer. Sabe quando tem ali, às vezes, briga de marido e mulher? Chega um momento que você percebe que a mulher tem razão e ela sempre tem razão. Mas você já foi tão longe que você fala, não posso voltar atrás. E às vezes você insiste no seu ponto de vista. Na verdade, você está no embate não para chegar na melhor solução, mas para ganhar aquele debate. E muitas vezes na vida a gente faz assim, não é? A gente não está disposto a ouvir o outro lado, a gente está ali para ganhar o debate e pronto. Mas, se a gente quer de fato construir uma solução para um problema que é real, a primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber que o nosso agir deve ser um agir comunicativo e não estratégico. O agir comunicativo é aquele em que a pessoa entra no debate com uma honestidade intelectual, ou seja, entra no debate
não para ganhar o debate a qualquer custo, mas para de fato ouvir um outro falando. E se for o caso, mudar de ideia, se for o caso, se convencer, esse é o primeiro ponto. E aqui eu começo com essa afirmação para trazer um dado importante. Nós tivemos e estamos tendo até hoje um debate sobre reforma da Previdência, porque o debate da reforma da Previdência não acabou, não morreu. O debate da reforma da Previdência é atual. Nós tivemos uma tentativa de reforma frustrada este ano, mas o debate vai continuar. Aliás, eu vim agora no carro mesmo, ouvindo uma entrevista de um candidato à presidência, e uma das perguntas colocadas foi sobre a Previdência. E ele colocou ali a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Então, na verdade, a gente vai viver novamente essa discussão no próximo ano. Seja qual for o candidato eleito, a gente vai viver novamente a discussão da reforma da Previdência. Ora, e aí talvez nós tenhamos vivido aqui nesse debate um momento de debates muito pouco saudáveis, porque a única coisa que se discutia de verdade era se havia ou se existe ainda um déficit da Previdência. Então qualquer debate sobre a reforma da Previdência acabava simplesmente resumido em um debate. Não tem déficit, tem déficit, não tem déficit, tem déficit. E o que eu vou dizer a vocês agora é que, na verdade, se existe ou não um déficit hoje, isso é altamente secundário no debate. Irrelevante, eu diria. Porque, ainda que por algumas contas não haja déficit hoje, ele virá. Ele vai acontecer. Então pode ser que hoje a Previdência esteja superavitária por algumas contas que são feitas. Mas a verdade é que mesmo quem acha que hoje ela está superavitária, e eu acredito que não, mas mesmo quem acha que ela está superavitária hoje, a verdade é que amanhã ela não estará. Mais importante do que debater se existe ou não déficit na Previdência, o que a gente tem que debater é: nós temos ou não uma Previdência justa? Nós temos ou não uma Previdência que cumpre o seu papel? E o que eu pretendo aqui debater é que, na realidade, a Previdência Social hoje, ela é injusta. A Previdência que nós temos hoje no Brasil é injusta. Ela tem erros, ela tem uma solidariedade invertida. Nós temos uma Previdência que não é racional e que cumpriu o seu papel durante muitos anos, mas que a gente precisa revisitar. A gente precisa pensar essa Previdência. Agora, talvez a gente precise pensar de verdade essa Previdência e não simplesmente trabalhar com medidas paliativas, como era a reforma que estava sendo proposta e que atropela direitos das pessoas. Nós temos que buscar transformar a nossa Previdência, mas respeitando a sua principal função, que é a função de tutelar o trabalhador. A Previdência ela não pode ser reformada para resolver problema macro de economia. A Previdência não pode ser reformada para resolver uma crise econômica momentânea. Esse é um dado importante. Me preocupava muito e continua me preocupando, porque o discurso que nós ouvimos para a defesa da reforma da Previdência era: o Brasil está passando por uma crise econômica, a responsabilidade da crise econômica é da Previdência e logo a gente precisa reformar a Previdência para resolver a questão econômica. Isso é uma falácia. Na verdade, a lógica era mais ou menos a seguinte: precisamos reformar a Previdência para sinalizar que o governo tem capacidade de fazer reformas estruturais, com isso atrair confiança do mercado e com isso atrair investimentos. Não dá para você mexer com Previdência pensando no mercado. Você tem que pensar em agir com Previdência pensando nas vidas das pessoas que são protegidas pela Previdência. Essa é a questão.
Ora, a partir daí, vamos imaginar e vamos tentar olhar quais são os temas da reforma da Previdência que estão sendo propostos e ver como a gente pode refletir sobre cada um deles. A reforma da Previdência proposta, que vai voltar, ela está estruturada, as pessoas têm muito pouca criatividade, né? Então, se você for olhar as propostas de Previdência de todos os candidatos agora, são mais ou menos parecidas. Então, você tem uma previsão, que é a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria. Esse é um discurso comum. De fato, nós temos no Brasil uma situação que é um pouco complexa. Reparem só, nós temos a possibilidade, somos um dos poucos países no mundo que tem uma aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Hoje, no Brasil, uma mulher se aposenta com 30 anos de contribuição, o homem se aposenta com 35 anos de contribuição, sem idade mínima, independentemente de uma idade mínima. É complicado, né? Você imaginar, por exemplo, que se uma pessoa começou a contribuir aos 16 anos de idade, se for uma mulher, aos 46 anos de idade, essa pessoa estará aposentada. Se ela for viver até os 90, ela vai passar muito mais tempo recebendo do que contribuindo. A conta simplesmente não fecha. A conta simplesmente não fecha. O problema é que o Brasil não é algo fácil da gente desenhar. O Brasil não é o Rio de Janeiro. O Brasil não é São Paulo apenas. É também o Rio de Janeiro, é também São Paulo. O Brasil tem municípios com expectativa de vida muito menor do que a expectativa de vida aqui no Rio, muito menor do que a expectativa de vida em São Paulo. Então você vai encontrar aqui uma diversidade enorme de expectativas de vida, dependendo do município, dependendo do segmento social, dependendo da atividade que a pessoa desenvolve. Se você estabelece a mesma idade mínima para aposentadoria para todos, o que vai acontecer é que aquele trabalhador que geralmente começa a trabalhar muito cedo, quem é que geralmente começa a trabalhar muito cedo hoje? Nos dias de hoje, quem começa a trabalhar muito cedo? Geralmente quem é que mais precisa. Então, os mais pobres começam a trabalhar mais cedo. Aqueles que têm mais condições, geralmente, vão entrar no mercado mais tarde, depois de um período de qualificação maior. Então, classe média hoje, as pessoas, os filhos das famílias de classe média hoje, em geral, entram no mercado depois de formados, né, na graduação. Então, o que vai acontecer é que aquela pessoa que começou a trabalhar mais cedo acabará contribuindo por mais tempo, porque se eu coloco a mesma idade para todo mundo se aposentar, o que vai acontecer é o seguinte: quem entrou no mercado depois vai pagar um tempo de contribuição até aquela idade, mas quem entrou no mercado antes vai passar mais tempo contribuindo. Então talvez a gente tivesse que buscar uma fórmula de equidade aqui, uma fórmula que pudesse levar em consideração os dois elementos, tempo de contribuição e idade. Talvez o mais adequado não seja estabelecer uma idade mínima, simplesmente. Talvez o mais adequado fosse estabelecer um fator composto da soma da idade mínima e do tempo de contribuição, para que a pessoa pudesse ter acesso à aposentadoria. E, de certa forma, assim, você contemplaria as duas situações. Você poderia equilibrar a necessidade da pessoa ter começado a trabalhar mais cedo com o fato da pessoa estar ali com uma idade muito jovem para se aposentar, e assim você equilibraria. Mas o que a gente precisa é pensar qual seria o modelo. Uma outra coisa importante é: não dá para a gente trabalhar mais na base do achismo, na base do que eu acho que deve ser.
Então as pessoas falam, qual vai ser a idade mínima para aposentadoria? 65 anos. Não, mas como é que a gente vai fazer? Por que 65 anos? Qual é a expectativa de sobrevida do brasileiro? A Previdência, ela precisa ser levada a sério. As decisões econômicas em torno da Previdência atingem a vida das pessoas, então não dá para a gente decidir porque a gente acha que é. Então qual seria o ponto de equilíbrio aqui entre o tempo de contribuição e a idade? É algo que a gente tem que levar em consideração, tem que chegar à conclusão por meio de dados estatísticos, levando em consideração a expectativa de sobrevida, levando em consideração a idade média de ingresso no mercado de trabalho. Então, tínhamos que estruturar uma reforma da Previdência mais baseada em dados científicos, reais, do que simplesmente propostas baseadas em simples senso comum. Então, o primeiro ponto é esse. A reforma da Previdência quer tornar mais difícil o acesso à aposentadoria. Acho razoável, porque do jeito que está hoje, de fato, a gente acaba gerando uma situação de absoluto desequilíbrio, mas a gente não pode buscar o equilíbrio e desprestigiar a proteção social. A gente tem que equilibrar esses dois aspectos. Então, talvez, não só a idade mínima, porque se a gente fala em idade mínima, a gente olha a realidade da classe média, do discurso bonito para ganhar a eleição, mas a gente não consegue olhar ali a realidade, o impacto social que isso vai significar lá na frente. Sabe por quê? Vamos só imaginar o seguinte, e aquilo que pode parecer economia, no final vai ser mais despesa. Porque se eu estabeleço uma idade mínima de 65 anos para o trabalhador que está exercendo sua atividade penosa, que começou muito cedo, o que vai acontecer é que aquela pessoa que trabalha carregando peso, começou desde cedo nessa atividade, quando chega uma determinada idade, não consegue mais exercer essa atividade. O que vai acontecer? De duas uma. Ou essa pessoa vai simplesmente sair do mercado e não ter condição de se sustentar e vai acabar tendo que contar com benefícios de assistência social. Ou essa pessoa vai ficar inválida e vai precisar, na Previdência Social, receber uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença. Não adianta a gente imaginar, eu vou tornar mais difícil para a pessoa se aposentar e com isso economizar. Não, porque alguma coisa vai acontecer com aquela pessoa. Ela não vai simplesmente continuar exercendo a sua atividade se ela não tiver condição para isso. Bom, um outro dado importante está relacionado ao valor dos benefícios. Então, são pilares da reforma, né? Um primeiro pilar é tornar mais difícil o acesso à aposentadoria. O outro pilar da reforma da Previdência é reduzir o valor da aposentadoria. Quais são as medidas que estão sendo propostas no cálculo da aposentadoria? A primeira medida é: não vamos excluir mais nada da conta. No passado, até 99, o cálculo da aposentadoria no regime geral era média dos 36 últimos. Né? A média dos 36 últimos salários de contribuição. Desde 99 isso mudou, para que a gente considere a média dos 80% maiores salários de contribuição. Então você vai olhar a vida da pessoa, descarta os 20% menores salários dessa pessoa e calcula a média pelos 80% maiores. Se você está descartando 1/5 da vida contributiva da pessoa, está tirando 1/5 menor e ficando só com os 4/5 maiores no cálculo. É aquele momento da vida, às vezes, que ou a pessoa está começando, ou ali no meio passou uma situação de desemprego, contribuiu com valores baixos. Isso hoje sai da conta. A ideia da reforma da Previdência é: não sai nada mais da conta. Mesmo o que você recebeu lá embaixo, entra na conta. E aí, assim, o resultado é que você abaixa o valor dos benefícios. É melhor calcular a média dos maiores do que calcular a média de tudo, né? Então, você hoje, existe uma tendência a você ser muito mais retributivo. Ou seja, a Previdência corresponder mais a uma resposta às suas contribuições. Se você teve um período pagando pouco,
você vai precisar, vai ter um impacto disso no seu benefício. E olha que loucura, né? Aí você fala, bom, então eu vou precisar, eu já vou começar a contribuir desde cedo ali para a pessoa conseguir a aposentadoria. Só que se você tiver aquela preocupação às vezes dos pais, né? Pega lá o filho com 16 anos, começa a pagar a previdência para o filho sobre um salário mínimo. Você vai estar prejudicando seu filho. Porque lá no final, na hora de fazer a conta, ele vai ter tempo de contribuição. Mas vai ter tempo de contribuição com o valor lá embaixo. E isso vai entrar na média, vai jogar a aposentadoria dele lá para baixo. Então vejam, nós trabalhamos com uma previdência mais retributiva, essa é a lógica, tá? E um outro dado que nós vamos encontrar, isso foi no último texto da reforma da Previdência. Tá? O primeiro texto que foi encaminhado ao Congresso estabelecia o seguinte: nós vamos ter uma previdência, uma aposentadoria baseada aqui no tempo de contribuição da pessoa. Todos os benefícios seriam proporcionais ao tempo de contribuição. Acabaria a ideia de uma aposentadoria integral. Na proposta que chegou do Poder Executivo, essa aposentadoria ela só chegaria a 100% a partir do momento que a pessoa completasse 49 anos de contribuição. Depois foi amenizado para 40 anos de contribuição. A estratégia que foi utilizada no último texto é até bastante inteligente. Olha só, se estabeleceu o seguinte: nós vamos estabelecer uma aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, mas os anos de contribuição valem diferente se eles forem os primeiros anos da sua vida ou se forem os últimos anos da sua vida. Como assim? Os primeiros anos de contribuição, eles valem para cada ano completo de contribuição 1% a mais no valor da sua aposentadoria. Só que os últimos anos antes de você se aposentar, eles valem mais. Eles valem 2,5%. Então o que vai acontecer? Eu não preciso estimular a pessoa que está começando a contribuir a manter a sua contribuição, porque na verdade ela está trabalhando, tem que contribuir, é segurado obrigatório da Previdência, e ela vai contribuir, e cada ano que ela contribui, ela tem uma recompensa por isso, mas não é um grande estímulo. Agora, a partir do momento em que a pessoa já pode se aposentar, eu digo para ela: você já pode se aposentar, mas continue trabalhando, porque cada ano que você continuar trabalhando, vale mais aqui para você. Agora que você já pode se aposentar, eu tenho que estimular muito mais para você não se aposentar. E eu valorizo mais os anos de contribuição quando a pessoa já preenche os requisitos para a aposentadoria. Então esse é um outro dado. E aí, na verdade, você trabalha de uma maneira equilibrada para poder aumentar o valor da aposentadoria a partir do momento em que a pessoa já pode se aposentar. Ao invés da pessoa se aposentar assim que pode, você está criando... Era o que era para acontecer com o fator previdenciário. Na teoria, era o que era para acontecer com o fator previdenciário. Você já pode se aposentar, mas você vai continuar. Bom, outra ideia da reforma da Previdência, então, pilares, né? O primeiro, nós estamos tendo ali a maior dificuldade para a aposentadoria, segundo o cálculo, e o terceiro ponto é uma modificação radical da pensão por morte. Uma modificação radical da pensão por morte. Essa modificação que já está acontecendo. Veja, o que já aconteceu hoje, que eu digo que já é uma reforma da Previdência? A pensão por morte para cônjuge e companheiro deixou de ser um benefício permanente em regra e passou a ser um benefício temporário em regra. Como assim, Fábio? Atualmente, se o segurado morre, ele vai deixar pensão para o cônjuge
para o companheiro, para a companheira, e essa pensão ela vai ter uma duração proporcional à idade do cônjuge. Se o cônjuge que sobreviveu, né, a viúva, o viúvo, se eles forem jovens, a pensão é paga por menos tempo. Se o cônjuge sobrevivente tiver mais idade, aí a pensão é paga por mais tempo. Isso já acontece hoje, tá? A lei já foi modificada, já é assim hoje. Então, se, por exemplo, a pessoa morre e deixa uma esposa com 19 anos de idade, a pensão será paga por 3 anos. Se deixa uma esposa com 42 anos de idade, a pensão será paga por 20 anos. A partir dos 44 anos hoje, aí a pensão é vitalícia. Se a viúva ou o viúvo tiverem 44 anos ou mais, aí a pensão é vitalícia. Esse é um ponto importante porque muda o planejamento familiar. Então aquelas pessoas com cônjuges mais novos precisam repensar o planejamento familiar. Porque a pensão não é mais, hoje já não é vitalícia. Agora, olha só o que é mais radical. Existe um discurso também muito frequente e que isso vai voltar a ser debatido, de que no caso da pensão nós estabeleceremos uma inacumulabilidade com a aposentadoria. Isso é uma regra que, na minha opinião, é absolutamente injusta. O que quer dizer isso? Imaginem que você tem um casal e os dois estão aposentados. Um falece. Aquele que sobreviveu não vai poder receber de modo acumulado a aposentadoria e a pensão. Vai ter que escolher o que ele vai receber. Se ele vai receber a aposentadoria ou se ele vai receber a pensão. Essa é a proposta, isso não está valendo ainda, isso é a proposta que foi colocada. Isso, na verdade, impacta radicalmente a vida das pessoas, porque às vezes você tem ali, é a renda dos dois que sustenta a casa, é a soma da renda dos dois que sustenta a casa. Se um vem a faltar, você substitui a renda desse pela pensão por morte. Não dá para dizer que, pelo fato dele estar aposentado, não vai precisar da renda do outro que faleceu. Então a proposta de reforma da Previdência está estabelecendo o seguinte: escolhe ou a pensão ou a aposentadoria. Na verdade, tem até uma natureza confiscatória aí, né? Porque você pagou a vida inteira, você está recebendo, tem direito à sua aposentadoria, e aí depois, se você receber a pensão, você perde a aposentadoria. Isso é algo que é extremamente complicado, mas está aí na pauta. É algo que tem que ser, tem que ficar atento, tem que ser debatido, tem que ser discutido. Por outro lado, e aí o quarto pilar da reforma da Previdência, para encerrarmos, o quarto pilar dessa reforma que está sendo... Então, o primeiro, a aposentadoria é mais difícil. O segundo, a aposentadoria é menor. Terceiro, redução da cobertura da pensão. E o quarto pilar, aqui eu acho que a gente precisa redobrar a nossa atenção, falando agora sobre previdência complementar. O que acontece? Nós vivemos hoje um momento em que a previdência do servidor público, o estatutário, regime próprio de previdência, está passando por grandes transformações. E talvez a maior transformação de todas tenha sido a criação da previdência complementar para os servidores públicos. A criação da previdência complementar para os servidores públicos, na minha opinião, é algo positivo. É racional. É bom. Não faz sentido o regime próprio de previdência pagar benefícios com valores muito acima do teto do INSS. A previdência básica tem que ser limitada ao teto. E você estabelece ali uma possibilidade da pessoa ter uma poupança individual fortemente regulada pelo Estado com a previdência complementar. O problema é que hoje
a previdência complementar do servidor público, ela acaba ganhando um protagonismo, até porque já se projeta que em muito pouco tempo a previdência complementar do servidor público vai ultrapassar os maiores fundos de pensão do país. Por exemplo, a previdência complementar dos servidores do Estado de São Paulo e a previdência complementar dos servidores públicos federais do Executivo vai ultrapassar a Previ. As duas vão ultrapassar a Previ, em termos de número, tanto em participantes quanto em patrimônio, em muito pouco tempo. E aí, o que vai acontecer? E você começa a estabelecer ali diretrizes que, quando você chega nesses grandes atores no mercado, acaba influenciando o resto do mercado. Então, para você ter uma ideia, tem um balão de ensaio hoje de algo que eu acho muito positivo, que é a adesão automática. Hoje em dia, no FUNPRESP, o servidor público que ingressa no serviço público automaticamente está afiliado ao FUNPRESP. E aí, se ele não quiser, ele tem que manifestar a vontade de não querer estar filiado ao FUNPRESP. Isso é uma estratégia para você aumentar o número de participantes. E aí, por que eu estou falando isso quando eu falo de reforma da Previdência? Porque entrou lá no texto da reforma da Previdência uma observação que me deixou bastante preocupado, que foi o seguinte: a possibilidade da previdência complementar do servidor público ser oferecida por entidades abertas de previdência complementar, contratada pelo serviço público. Por que isso é ruim? Mesmo para quem está já no fundo de pensão estruturado, histórico, como a Previ. Porque, na verdade, se enfraquece o mercado de previdência complementar fechado. Você enfraquece o mercado dos fundos de pensão. Que se você começa a dizer que, na verdade, você não precisa de fundo de pensão, na verdade, se até o serviço público pode estruturar sua previdência por meio de previdência aberta, né? Você contratar a previdência aberta para os seus funcionários, na verdade, você dá um tiro contra todo o sistema de previdência complementar fechado. Porque você vai reduzindo a credibilidade desse sistema, você vai trabalhando aqui com a redução da importância desse sistema. Um sistema que já vive desafios próprios, num ambiente de terceirização, num ambiente de pejotização, com as reformas trabalhistas, talvez para a Previdência Complementar, a maior preocupação não seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista, porque quando você passa a ter grandes empresas terceirizando, você vai reduzir o número de participantes nos fundos de pensão. Então, e ainda você sinaliza da seguinte forma: olha, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar sem um patrocinador, vamos trabalhar sem um fundo de pensão patrocinado, então vamos trabalhar com uma previdência aberta. Isso vai colocando em risco, em xeque, o que nós temos hoje, por isso a reflexão. E agora concluo dizendo que, no fundo, a Previdência ela tem que mudar. Porque a única coisa que não muda na Previdência é a necessidade de mudanças. A gente vai estar sempre precisando adequar a Previdência à nova realidade econômica, à nova realidade da população de forma geral. Só que mudanças na Previdência, elas precisam necessariamente valorizar as pessoas. E aí, não dá para a gente imaginar uma reforma da Previdência que chegue surpreendendo a todos, impactando diretamente a vida de todos, sem uma garantia de segurança. Qualquer reforma da Previdência precisa trabalhar com regras de transição adequadas, garantia de direito adquirido, de maneira interpretada da maneira mais ampla possível, garantia de uma transição que não impacte projetos de vida, pessoas que já construíram sua vida com base nas regras de aposentadoria, e aí de repente de uma hora para outra muda-se ali toda essa estrutura e o seu projeto de vida fica absolutamente prejudicado. Você precisa de regras de transição de longo prazo. Você precisa colocar em primeiro lugar o indivíduo. E eu termino então dizendo que, quando falamos de reforma da Previdência, nós
estamos falando em economia, estamos falando em direito, estamos falando em números, leis, mas tudo isso com viés secundário. Quando falamos em reforma da Previdência, nós estamos falando de pessoas que, assim como eu, como vocês, constroem a economia desse país com trabalho dos mais variados, pessoas que fazem com que a roda social gire. E por isso a gente não pode imaginar que as pessoas são um instrumento para se ter uma previdência adequada. A previdência é um instrumento para se ter pessoas com uma vida digna. Obrigado. Bem, vamos dar início à fase de debate, inicialmente com 3 debatedores inscritos. Primeira pergunta é do colega Henrique Trigueiro, ex-presidente da nossa associação. Juiz Fábio Souza, como ficam as pensões do sistema militar em relação à reforma? Vai haver alguma mudança? Pelo texto proposto hoje, nenhuma. A reforma da pensão militar, quanto da própria reforma, né, pessoa que passa para a reserva remunerada, foi retirada da proposta. O que me parece um equívoco. Eu acho que precisamos discutir a Previdência como um todo. Acho até que, em termos de reforma, reserva remunerada para o militar, as regras têm que ser diferentes. Mas em termos de pensão, não. Pensão tem que ser igual. Não faz sentido a pensão do militar ser diferente da pensão do civil, como não faz sentido a aposentadoria do servidor ser diferente da aposentadoria do regime geral. Se tem uma coisa positiva na reforma, é uma tendência a igualar o setor público e o setor privado. Porém, o que ficou incompleto foi que deixaram de fora os militares. Então, acho que a reforma deveria alcançar as pensões militares. Agora, de fato, se você for imaginar, entre aspas, a aposentadoria do militar, né, que é a reforma, aí a regra tem que ser diferente. Não dá para imaginar o soldado, de repente, carregando um fuzil com 65 anos no meio do campo de batalha, né? Então você tem que ter uma sistemática diferenciada. Mas na pensão não vejo motivo, tinha que ser igual. Segunda pergunta, num total de 4 agora, formulada pelo conselheiro deliberativo da Pós-Furnas, Willy Ramos. Como você entende o déficit na Previdência Social hoje dos aposentados pelo sistema rural, sem tempo de contribuição adequada? Essa é uma pergunta difícil, porque envolve vários elementos. Veja só, o Brasil, e acho que é uma questão incompreendida, o Brasil hoje tem o seu abastecimento interno garantido pela economia familiar. O arroz, o feijão, a alface, o tomate, a batata que chegam às nossas mesas não vem dos grandes produtores rurais. Vem do pequeno produtor rural, da economia familiar. Isso é tão importante que a gente tem na Constituição uma previsão que diz que essa pessoa que vive da agricultura no regime em que ele trabalha só com a sua família, ele merece um tratamento diferente. Reparem, a gente está falando de um trabalhador que vive da sua produção rural, ele não tem outra fonte de renda, ele vive da sua produção rural. Então o que fala a Constituição? Se ele vive da sua produção rural, pode ser que ele plante alguma coisa que só dê uma vez por ano. Pode ser que ele plante uma coisa que dê 2 vezes por ano. Ele não tem renda todo mês. Ele plantou, ele colheu, ele vendeu e ele vai se sustentar com o resultado da sua produção naquele período. Então o que fala a Constituição? Essa pessoa que tem esse papel tão importante e que deve continuar a exercer esse papel, essa pessoa que deve continuar no campo trabalhando, senão a gente vai ter um aumento absurdo no preço dos alimentos no Brasil, ela tem que contribuir de uma forma diferente. Ao invés de contribuir todo mês, ela vai contribuir sobre a produção rural.
Então, a primeira coisa é, o trabalhador rural, ele não é isento de contribuição. Ele tem que pagar contribuição. Só que a contribuição dele não é como a nossa, que é uma contribuição todo mês. Ele paga a contribuição sobre a produção rural. E como consequência, diz a Constituição, eu não posso exigir dessa pessoa os mesmos requisitos dos trabalhadores urbanos ou dos outros trabalhadores rurais que não trabalham em regime de economia familiar. Porque se ele não paga a contribuição todo mês, eu não posso exigir que ele tenha 180 contribuições mensais, ou que ele tenha 240 contribuições mensais. Então, ele diz, legislador, estabeleça uma outra forma de controlar o trabalho do rural. Então, o que fez o legislador? Ele falou, vou cobrar a contribuição do rural sobre a produção, mas não vou exigir um número mínimo de contribuições para ele se aposentar. No lugar disso, eu exijo que ele comprove um tempo de trabalho no campo. Então, respondendo objetivamente, acho que não podemos dar para o trabalhador rural, esse que trabalha em regime de economia familiar, o mesmo tratamento que é dado para o trabalhador urbano, porque ele vive da produção. Ele tem um papel estratégico para o país. Então nós precisamos tutelá-lo de uma forma diferente. Agora, acho também que essa conta não deveria ser uma conta da Previdência. Você não pode botar no déficit da Previdência a despesa que você tem com subsídio ao trabalhador rural. Isso deveria estar num orçamento separado, isso deveria estar em outra conta. Isso não pode ser computado como déficit previdenciário. Então me parece, eu vejo dessa forma a questão do rural. Terceira pergunta, um total de 5 agora, formulada pelo colega Nasser, da FAB Bahia. Doutor Fábio, qual a justiça social existente no fato de se contribuir por 35, 40 ou mais anos e se usufruir dessa, aspas, poupança, por período bastante inferior a esse? Explico. Se inicia as contribuições por volta de 20 anos. Se contribuir por 35, 40, 55 ou 60 anos, ou idade mínima estabelecida, atualmente 65 anos. Se a expectativa de vida atual, já bastante melhorada, é de 75/76 anos, a pergunta é sobre a razoabilidade de se contribuir para esse sistema por 3 ou 4 décadas para usufruir por 10 ou 15 anos, em média, menos da metade do período contributivo. Isso é justo, sob a ótica do contribuinte? Quando a gente pensa no nosso caso, assim, vou contribuir tanto tempo e vou receber por bem menos, dá aquela sensação, poxa vida, né? Parece um péssimo negócio. Mas aí a gente faz a pergunta ao contrário, será que a gente gostaria de abrir mão, então, do sistema? Vamos fazer o seguinte, a gente deixa de contribuir e a gente se vira com esse 11% que a gente paga de contribuição e deixa para lá a aposentadoria. Aí a gente, acho que não é um bom negócio. Na verdade, eu acho que a conta não pode ser assim. É tentador fazer essa conta. Vou pagar durante 35 anos e vou receber durante 10, então é injusto. Mas eu acho que a conta não deve ser assim. Primeiro que a gente está trabalhando com uma espécie de seguro. Então, para começar, que a gente está pagando durante 35 anos e durante 35 anos a gente tem cobertura. Durante esses 35 anos a gente está protegido, se a gente ficar inválido, se a gente morrer, então tem cobertura. É a mesma coisa de pagar um seguro de carro que a gente paga ali e está pagando durante aquele período o prêmio do seguro. Se não aconteceu o sinistro, na verdade a gente pagou para ter segurança, não para ter indenização. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a gente paga durante muito tempo, é verdade. Mas a gente paga um valor de contribuição que é até alto no nosso bolso, mas que é um valor de contribuição que é um valor menor do que o valor do benefício que a gente vai receber. A contribuição mensal que a gente está pagando é menos do que o valor do benefício que a gente vai receber. Então, se você considerar só o valor, só o tempo, de fato fica desproporcional. Mas se você considerar os valores, não fica desproporcional. Então, não me parece, é uma poupança de longo prazo que a gente faz, que a gente vai receber por um prazo que é longo, mas não tão longo quanto o período de
contribuição. O período de acumulação é maior do que o período de fruição. Mas isso faz parte do jogo, aliás, de qualquer investimento. É assim da previdência complementar também. Né? A gente passa mais tempo contribuindo para poder capitalizar o suficiente para ter ali anos recebendo a aposentadoria. Então me parece que, apesar daquela sensação de injustiça, nesse ponto, não me parece que seja injusto. Eu acho que é proporcional e razoável. E razoável. Quarta pergunta, agora um total de 7. Juiz Federal Fábio Souza, formulada pelo senhor, parece que é Pedro Ernesto. Eu solicito aos senhores debatedores que procurem escrever em letra de imprensa para que a compreensão seja mais fácil para os moderadores. Juiz Federal Fábio Souza, as mudanças advindas da reforma da Previdência serão aplicadas a todos os beneficiários ou só em parte dos contribuintes da Previdência com base na data da promulgação? A regra do direito adquirido é que a pessoa que preencheu os requisitos para o benefício até a data de entrada em vigor da nova norma podem utilizar as regras anteriores. Mas vamos lá, é para cada benefício. Então, se você está falando de aposentadoria e você preencheu os requisitos para aposentadoria antes da reforma, vale a regra de hoje, não a nova regra que um dia vai entrar em vigor. Agora, mesmo que você já esteja aposentado hoje, vamos falar agora da pensão por morte, e o óbito vem eventualmente acontecer depois da emenda, aí você vai usar a lei da regra do óbito. Então, vale a lei do fato gerador do benefício. Essa é a regra. Agora, mais um detalhe. O fato de você ter preenchido os requisitos para a aposentadoria hoje, vamos supor que a reforma da Previdência estivesse entrando em vigor amanhã. Se você preencher os requisitos para a aposentadoria hoje, você pode se aposentar com as regras de hoje, mas levando em conta só as circunstâncias de hoje. Ou seja, eu tenho direito às regras de hoje, mas se eu continuei a trabalhar depois da reforma, esse tempo que eu trabalhei depois da reforma, eu não posso usar para me aposentar pelas regras do direito adquirido. É como se eu tivesse uma fotografia do momento. As regras e os fatos daquele momento é que vão valer. Se você quiser aproveitar o tempo de trabalho, a idade, depois da emenda, você vai ter que se aposentar pelas regras novas. Para se aposentar pelas regras do direito adquirido, tem que ser com base nas circunstâncias de fato que você já vivia no momento em que houve a mudança. Doutor Fábio, foram atendidos todos os debatedores de primeira inscrição. Temos aqui um de segunda inscrição. Aí agora chegou mais uma pergunta de um novo debatedor. Infelizmente, nós gostaríamos de ficar aqui a manhã toda ouvindo as suas respostas, né, às nossas perguntas. Muito bem. Doutor Fábio Souza, excelentíssimo senhor juiz federal, o senhor nos honrou muito, mas muito mesmo, com a vossa presença. A qualidade da apresentação, a juventude, a vitalidade e essa expressão de cidadão de bem que tanto necessitamos neste país, nos faz ter alento, porque está difícil, neste contexto nacional, encontrarmos pessoas que possam dar guarida à esperança. O senhor nos traz, com toda a sua competência técnica, o doutor Fábio Souza, além de juiz federal, é também professor de Direito Previdenciário na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O senhor nos traz uma bagagem conceitual de conhecimento enorme, mas o que mais nos impressiona é a sinceridade, a transparência e esse espírito cidadão de nos servir. Você veja que a plateia aqui é basicamente já toda de aposentados, né? Quase toda ela é, mas não obstante nós temos filhos, temos irmãos, temos parentes, temos tios, temos amigos, temos companheiros de trabalho
que terão que sobreviver às agruras de uma possível reforma previdenciária. O senhor nos traz luz, é justamente o que se propõe neste simpósio, trazer luz aos assuntos aqui debatidos. Nós temos uma singela lembrança, recordação deste evento, que é o nosso certificado, ao qual eu passo às vossas mãos. Me permita, doutor, para que o senhor tenha este registro desta nossa apresentação, por favor. Doutor Fábio, muito obrigado e seja muito bem-vindo à nossa comunidade, viu? Mais uma vez, agradecer a oportunidade. Eu acredito muito no debate, acredito muito na troca de ideias. Aliás, é um prazer trocar ideias e debater em qualquer ambiente. Acredito muito hoje no ambiente virtual para troca de ideias também. Então, se alguém quiser, eu estou em todas as redes sociais, estou no Facebook, no Instagram. Se quiserem ir lá, a gente tem um ambiente também de debate, né? E se alguém se interessar, uso o prof.fabiosouza, né, como no Facebook ou no Instagram. E quero ficar à disposição para qualquer debate, qualquer discussão em torno do tema previdenciário, porque eu acredito que só com a participação efetiva é que se faz democracia. A gente não pode delegar as decisões das nossas vidas para terceiros. A gente tem que assumir as rédeas das decisões e, por conta disso, estou à disposição para qualquer debate democrático, aberto como esse. Então, parabéns pelo evento, parabéns a todos.